aqui no estúdio eu converso com a doutora Larissa Bringel, que é dentista. Algumas mensagens, né, doutora, chegaram aqui no nosso WhatsApp. Vou abrir algumas aqui pra gente ler juntos, tá? Inclusive uma telespectadora mandou até áudio pra mim, que foi a Jussara. Ela disse, né, confirmou o que a doutora está falando aqui pra gente sobre o bruxismo ser uma doença multifatorial. E ela disse, doutora, que desenvolveu o bruxismo após perder o pai num acidente. Infelizmente, ele foi atropelado e faleceu. Então, meus sentimentos a você, viu, Jussara, a família toda. E ela desenvolveu o bruxismo após esse trauma, né, doutora? É comum que isso aconteça? É sim, Bruna, é muito comum. O bruxismo, como ele não tem uma causa específica, então ele está muito relacionado com o emocional. Então, ela desencadeou um bruxismo pós-traumático. Sim. Certo? Mas isso não quer dizer que ela vai ter esse quadro pro resto da vida. Certo. Aí é onde eu falo a importância do diagnóstico, certo? Ela precisa de quê? De uma equipe multidisciplinar que possa acompanhá-la. Psicólogo, psiquiatra e todo aquele leque de opções que eu falei. Higiene do sono, exercício físico, mas ela precisa ser acompanhada. E ela primeiro, acima de tudo, diagnosticada. Que tipo de bruxismo? Ela faz bruxismo do sono? Ela faz bruxismo em vigília? Será que ela encosta esses dentes? Será que ela não só faz suspender a mandíbula? Porque também tem isso. Hoje, nesse conceito atual, mais abrangente, após o consenso mundial, a gente já tem dois tipos de movimentos que não envolvem dentes, certo? Que é exatamente a protrusão da mandíbula para frente, joga a mandíbula para frente, tá? E a suspensão do músculo, o tensionamento do músculo. Por isso que muita gente diz que acorda com dor de cabeça, dor na cervical, dor aqui na região temporal, porque passa a noite o quê? Movimentando. Sim. Movimentando. E a musculatura não aguenta. Verdade. Né? Só uma correção, o nome da telespectadora é Valdilene Rodrigues, tá? Eu acabei abrindo aqui uma outra mensagem, porque são muitas, mas essa telespectadora que partilhou isso com a gente é a Valdilene. Agora, uma outra telespectadora, doutora, disse que a filha dela tem 6 anos de idade, está trocando os dentes agora. Tem noites que ela arranja os dentes e ela percebe que é principalmente quando a filha está doentinha. Por exemplo, esse fim de semana, a menina estava com diarreia e aí ela percebeu que a filha, durante a noite, estava rangendo os dentes. Será que ela já pode fazer algum tratamento? Precisa usar placa, mesmo ainda trocando, né? Os dentes. E aí, doutor, o que é que faz? Primeiro, né? Crianças também com esses sintomas, né? Veja só, Bruna, o bruxismo na infância já é um outro caso, certo? O bruxismo na infância, quando ele é fisiológico, quando ele é da natureza, já ocorre exatamente nessa fase da troca dos dentes. Né? Há uma adaptação de todo o sistema para que aquele conjunto se encaixe. Isso aí é um bruxismo fisiológico, certo, na infância. E existe o bruxismo patológico, que acontece também na criança, quando ela fica com o sono agitado, ela na escola, os pais precisam avaliar se na escola ela está irritada, se ela briga, se ela demora a dormir. Então, tudo isso também precisa ser diagnosticado. Além de tudo, a higiene do sono é para a casa. Então, pais que têm bruxismo, pais ansiosos, pais que ficam na tela até altas horas da noite, que não tem uma rotina do sono, a criança tende a ter o bruxismo patológico. Também, isso é comprovado já em artigo científico. Normalmente, a casa que não tem rotina do sono leva a criança a ter um sono agitado e, consequentemente, um bruxismo patológico. Exatamente. Então, a criança não pode usar a placa, porque ela ainda está em fase de erupção dentária, está havendo essa troca, então vai fazer o quê? Vai parar o crescimento maxilar e mandibular. Então não tem uso de placa. Ela precisa ser acompanhada e diagnosticada se é um bruxismo fisiológico ou um bruxismo patológico. Pois é, no bloco anterior eu falei, né, sobre o caso de uma famosa e foi a DK, tá? Conterrânea nossa, paraibana. Ela até publicou nas redes sociais que, em decorrência do bruxismo, perdeu um dos dentes. A DK, ela usa aquelas lentes de contato nos dentes, né? E por causa desse apertamento, desse ranger de dentes, ela acabou perdendo um dos dentes.
Ela tratou isso com muito bom humor, né, como de costume, mas partilhou isso nas redes sociais também. Vamos falar sobre as formas de tratamento, né, doutora? A gente falou muito sobre placa, até as dúvidas foram com relação a isso também. Existem tipos diferentes de placa e, gente, pelo amor de Deus, eu sei que na internet você vai encontrar aquelas placas para vender, mas não serve não, né, doutora? Não serve. Tem que ser individualizado. Piora ainda a situação, então não faça não. Não faça não, porque a placa terapêutica para o bruxismo, ela tem uma característica. Inclusive, Bruna, pessoas que fazem tratamento com alinhadores ortodônticos. O alinhador tem uma função, ele recobre todo o dente e ele foi feito para movimentar. Não serve para proteger seu dente dos movimentos mandibulares, certo? A placa de silicone jamais, placa flexível, ela estimula o bruxismo. Olha. Ela estimula, ela leva uma mensagem para o sistema nervoso central que você tem um chiclete na boca. Então, muitas vezes, eu recebo paciente no consultório que chega com a placa de silicone flexível e diz, doutora, depois que eu comecei a usar, eu piorei, comecei a sentir dor. Mas é claro, ela usa aquela placa flexível e começa a mastigar. Outra coisa é comprar em aplicativos de vendas, né? A placa para bruxismo. Se você abrir os aplicativos, tem de todo valor. Então, não pode. A placa, ela precisa ser personalizada, ela precisa ter indicação, Sim. certo? Ela precisa ser ajustada, ela precisa ser refinada. Então, tem várias características. Então, a gente não pode usar placa de clareamento é uma coisa, alinhador é outra, e a placa de Michigan, que é para o bruxismo, já é outra, tem outra característica. Isso aí é um tratamento para o bruxismo do sono. No caso da GK, ela teve essa fratura das lentes porque ela fez esses movimentos desordenados e ali o tratamento com lentes, facetas, laminados não trata bruxismo. Existe também esse mito, né? Não trata bruxismo, pelo contrário. Se você, com a força que você tem, você range, desgasta e quebra a estrutura mais nobre, que é o esmalte do dente, então você vai destruir resina, você vai destruir cerâmica, você vai destruir o que você está na boca. Então precisa ser muito bem planejado. Talvez no caso dela, ela não tenha utilizado uma placa protetora e não tenha sido estudado realmente o caso. Sim. Ela não está impedida de colocar a lente, de fazer um tratamento estético, mas ela, acima de tudo, precisa ver essa oclusão, esse encaixe, como está funcionando, porque o encaixe parado é uma coisa e o encaixe funcionando é outra. Muito bem, olha aí, né? Começando a semana cuidando da nossa saúde bucal, da nossa saúde como um todo, né? E trazendo mais qualidade de vida também. Vou deixar aqui o Instagram da doutora, @LarissaBringel, com 2 L's ali no finalzinho, para você tirar outras dúvidas, até que ela volte para cá com outros assuntos também, né, doutora? Muito obrigada, Bruna, viu? eu queria deixar para você as fitinhas Desencoste Seus Dentes. Então, isso aqui é para fazer o lembrete do apertamento durante o dia, do bruxismo em vigília. Você amarra ou amarra no seu computador. Para lembrar, Para né? lembrar. Porque o bruxismo em vigília, ele acontece quando você tem hiperfoco, concentração, que você não percebe que está fazendo. Então, o tratamento, ele é mais de conscientização. Mas para isso também precisa de diagnóstico. Então, eu queria deixar aqui a fitinha. Muito obrigada, doutora. E os adesivos também. Desencoste seus dentes, para lembrar que a gente só pode tocar os dentes pouco durante a deglutição. E em momento nenhum, os dentes, todos nós temos que deixar os dentes desencostados. Combinado, então. Doutora, obrigada mais Eu uma vez. que agradeço Boa semana, a oportunidade. Viu? Adorei.